O escândalo do Alexandre de Moraes está ficando absolutamente insustentável, mas a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque, como eu falei para vocês, não há nada que indique que o Alexandre de Moraes vá renunciar, né? O Flávio Bolsonaro, pela primeira vez, pediu a renúncia de Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro tem criticado o STF como um todo, mas tem evitado criticar ministros individualmente devido justamente a não querer comprar uma briga antes da hora. E eu acho que ele está correto nisso daí, né? Eu já expliquei para vocês, inclusive, muita gente criticava o Tarcísio por isso também. Não, porque o Tarcísio não está batendo no Alexandre de Moraes. E, gente, a verdade é a seguinte, tem que bater no Alexandre de Moraes quando estiver no poder, pô. Antes não adianta, você vai criar confusão a troco de absolutamente nada, né? Mas, enfim, o Flávio Bolsonaro agora, e eu acho que é um momento adequado, porque nesse momento está mais do que evidente a fragilidade do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes está metido numa coisa muito maior. Mas os outros presidenciáveis que supostamente seriam da direita, né, o Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, não falaram nada sobre Moraes e Vorcaro. Tá? E, de novo, não tem nada contra isso, continuaria votando neles contra o Lula caso fossem uma alternativa para o Lula, mas a verdade é que está estranho, porque chega um momento, eu já falei para vocês, eu acho que realmente criticar o Moraes por qualquer coisa antes da eleição é besteira. Mas a verdade é que chega um momento, a situação que a gente está agora é tão abertamente absurda, uma coisa tão claramente absurda, que tem que criticar o cara, não tem alternativa, né? Então o Flávio está correto, mas tem coisa pior, tá? Eu vou falar para vocês da hipótese do Adalex Góes aqui. Eu confesso que eu não conheço a pessoa, ele é um jornalista aqui que faz análise de política e coisa e tal, e ele está dando aqui uma alternativa, uma hipótese, eu não sei se a gente pode dizer que seria verdadeiro ou não, que o Alexandre de Moraes seria mais do que meramente contratado pelo Banco Master para fazer intermediação política em Brasília, que ele seria praticamente um sócio do Vorcaro, né? E de onde é que ele tira essa ideia? Ele tira essa ideia do fato de que vocês lembram que em dezembro do ano passado o Alexandre de Moraes estava em Dubai? Então vamos recapitular a coisa. O Vorcaro estava tentando vender o banco dele para investidores em Dubai, né? Acabou que não conseguiu fazer isso, né? Foi preso antes de viajar e coisa e tal. E aí o Alexandre de Moraes aparece em Dubai em dezembro. Não se sabe fazendo o quê, né? Podia estar de férias. Dubai é uma cidade bonita para você passear, conhecer, não sei o que lá. Ou poderia estar tentando fechar um negócio para não deixar o banco dele e do Vorcaro ir para o saco, né? Não é? Não faz sentido isso? Não tem uma lógica nisso daí? Pois é, eu concordo que tem uma lógica nessa história, né? Não sei se é verdadeira, mas que tem uma lógica nisso daí, tem, né? E outra coisa, outra hipótese que está sendo trazida aqui também pelo Sérgio Cardoso. O Sérgio Cardoso também não diz o que ele é aqui, né? Ele é só um comentarista na internet, mas ele está dizendo aqui, ó, que está circulando notícias que, se confirmadas, seriam a ideia seria abrir um processo disciplinar no STF interno sigiloso e o Alexandre de Moraes seria declarado culpado e aposentado compulsoriamente. Eu acho pouco provável isso acontecer, tá? Eu acho pouco provável, mas é uma hipótese, seria mais uma alternativa para resolver o problema. E aí o pessoal está reclamando que ele seria aposentado compulsoriamente, poderia ir para casa livre, coisa e tal. Não pode, tem que prender o cara. E olha só, eu concordo que o Alexandre de Moraes tem que ser preso, mas galera, a gente tem que empatar o jogo antes de virar o jogo, cara. Não tem, a gente está perdendo, nesse momento a gente está perdendo. O Bolsonaro está preso, tem um monte de gente do 8 de janeiro preso, e o Lula está com a presidência. A gente tem que primeiro pensar em empatar o jogo para depois virar o jogo. Então eu acho que, se for o caso, se isso aqui tiver alguma possibilidade, não vejo problema nenhum. Aposenta o Alexandre de Moraes compulsoriamente, tira ele do STF, já vai ser um alívio enorme, imagina. Você já vai ter menos um voto que é garantido contra Bolsonaro, contra a direita, contra tudo. Aí, a partir daí, né, dado justamente esse escândalo todo que está acontecendo, a gente consegue depois reverter essa coisa e até prender o cara, mas é com o tempo a gente faz a volta. E é por isso que eu acho que é pouco provável isso acontecer, porque o Alexandre de Moraes sabe disso, ele não é maluco, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Roncapso, e essas notícias foram sugeridas por os caça-ministros, Mac Nelson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Agora que eu reparei que o meu resumo inicial da notícia ficou já enorme, né? Mas enfim, faz parte, às vezes passa.
Mas o fato é o seguinte, né? Como eu falei, o Flávio Bolsonaro defendeu pela primeira vez a renúncia de Alexandre de Moraes. Tem um vídeo dele aqui, ó, em que ele pede a renúncia de Moraes, né? O vídeo compartilhado mostra Magno Malta criticando decisões recentes do magistrado e comentando que a permanência de Moraes no STF estaria comprometida. A postagem foi acompanhada de comentários do próprio Flávio, que diz que o ministro não teria mais condições de seguir na corte. Segundo o congressista, o Flávio, né, o afastamento do ministro seria necessário para preservar a democracia e o judiciário brasileiro, né? Aqui, está aqui a postagem do Flávio Bolsonaro. Alexandre de Moraes deve renunciar pelo bem da democracia e do judiciário brasileiro, ou sofrer imediatamente processo de impeachment no Senado Federal. As mensagens reveladas escancaram que ele atuava como advogado de fato, era parte interessada nas demandas. Isso é absolutamente incompatível com a função e configura crime. Não há mais qualquer condição de permanência no cargo. Outro escândalo é o PGR, o Paulo Bonet, que até agora não tem aberto investigação contra Moraes. As instituições precisam ser preservadas das pessoas que as envergonham, né? Então, muito interessante isso aqui, o Flávio Bolsonaro botando sua posição nisso daí. Por quê? Porque percebeu que a coisa chegou num ponto que não tem mais volta agora. É o que eu falei, das duas uma, ou vai sair Malu Gaspar e metade do Globo preso, ou vai sair o Alexandre de Moraes preso. A essa altura, eu acho que o Alexandre de Moraes está mais provável, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho que renunciar ele não renuncia. Por quê? Ele não renuncia porque ele sabe que se ele sair do poder agora que ele está fudido. Porque enquanto ele está no STF, ele consegue, ao menos, barrar punição contra ele, contra a mulher, contra o escritório, contra os filhos. Se ele sair do STF, por mais que o STF fale, não, tá tudo bem, não vai acontecer nada contigo não, tá tudo beleza, a gente vai dar um jeito aqui, tu vai aposentar com salário integral, vai para aposentadoria, a gente vai garantir que não vai ter nada aqui. O problema é o seguinte, vai entrar o Flávio ano que vem, vai mudar boa parte do STF ano que vem, e aí, meu amigo, eu quero ver só se vai acontecer de fato, se o Alexandre de Moraes não vai enfrentar um problema mais sério mais adiante, né? Todo mundo sabe o que ele fez, né? É um absurdo o que ele fez. Ele destruiu a democracia no Brasil. O cara, nessa ideia de, eu sou o salvador da democracia, entre aspas, no Brasil, na verdade ele destruiu a democracia brasileira, proibindo a direita de concorrer nessas eleições absolutamente por critérios pessoais de que ele não gosta do Bolsonaro e coisa e tal. Então, realmente absurdo isso daqui, né? Não acho que ele vai renunciar. Agora, dado que ele não vai renunciar, o que poderia acontecer com ele? Poderia ter impeachment? Eu acho pouco provável também. Uma possibilidade é o resto do STF fazer alguma coisa, como o pessoal está dizendo aqui, né? O Sérgio Cardoso está falando aqui que estão circulando notícias de que ele seria declarado culpado e aposentado compulsoriamente. Isso, em tese, pode acontecer, tá? Pode ser aberto um processo disciplinar no STF e o STF pode chegar a essa conclusão. Isso é verdade. O problema desse tipo de coisa é que seria um escândalo, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes ficaria numa posição muito ruim. Isso aqui seria muito positivo pra gente, tá? É o que eu falo. Mas vai abrir uma vaga, o Lula vai preencher a vaga, não sei. Mas não vai ser o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes vai tá marcado como um cara parcial. E daí todas as decisões dele no processo do Bolsonaro vão ser imediatamente anuladas. Para início de conversa, lembra que a compra do Master pelo BRB aconteceu no contexto em que o BRB, que o Ibanez Rocha saiu do inquérito do 8 de janeiro. Esse fato sozinho deixa claro que o inquérito todo do 8 de janeiro e do Bolsonaro e coisa e tal foi puramente parte da roubalheira do Alexandre de Moraes junto com o Vorcaro. Não teve nada de, entre aspas, salvar, entre aspas, democracia. Não, ele quis forçar o Ibanez Rocha a comprar o Banco Master e não sei o que lá. E no final das contas, soltou o Ibanez Rocha, porque estava no poder dele fazer isso, para garantir essa compra. E pronto, né? E ficou por isso mesmo, né? Isso é um absurdo, isso joga por terra todo o processo do Alexandre de Moraes, todas as decisões dele, né? Depois que ele sair, a gente tem o que fazer. Aí depois com um novo STF, a gente consegue de fato responsabilizar ele pelo que ele está fazendo, né? Tem outra coisa também, né? O pessoal está lembrando aqui, ó, o Adalex Góes está colocando aqui, ó, que é um fato curioso, né? O pessoal tem lembrado que o Alexandre de Moraes estava falando muito com o Vorcaro nos últimos dias, né? Ali no dia 17 de novembro, dia que ele foi preso, e lembra que uma das mensagens falava assim, não, porque eu consegui amarrar coisa aqui com o pessoal da Fictor, o pessoal aqui do Brasil, mas que eu tô indo lá para os Emirados Árabes para resolver o resto do problema lá e coisa e tal, foi o que deu para fazer hoje, eu não consigo fazer mais do que isso hoje, mas eu vou lá para os Emirados Árabes Unidos e não sei o que lá, e não dá a impressão de que ele está falando com alguém que é talvez o chefe dele, né? Explicando, foi o que eu consegui, chefe, fazer as coisas aqui, foi arrumar com o Banco Fictor, né?
Olha aqui o artigo da Malu Gaspar no dia 17 de novembro, né? Mensagem do Vorcaro para Alexandre de Moraes. Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. Era a parte do Fictor, né? E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Na mesma mensagem, o Vorcaro muda de ação. De um outro lado, o tema que falamos, não sei o que lá e coisa e tal, parece que deu uma vazada e não sei o que. Ou seja, repara como é que parece que ele está prestando conta para o chefe dele, né? E aí, ou seja, olha, não consegui, não deu tempo, foi o que deu para fazer, foi isso, né? Pelo menos anunciei uma parte aqui, né? Fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. E, ou seja, fiz o que deu, chefe. Foi o que deu para fazer, foi isso, chefe. Não deu para fazer tudo, anunciei a parte do Fictor. Agora vou tentar ir lá fechar com os árabes, né? E aí, o que ele está falando? Você lembra que o Alexandre de Moraes, em dezembro, estava em Dubai, ele passou lá em Dubai, foi visto em Dubai e filmado, e o pessoal ficou prestando atenção, o cara é um cara estranho, né? Será que o Alexandre de Moraes foi a Dubai para tentar fechar essa venda do Master com os estrangeiros, lá com o pessoal lá de Dubai? Ou seja, será que o Vorcaro, na verdade, não é sócio do Alexandre de Moraes ou empregado do Alexandre de Moraes? Não dá essa impressão? Assim, tudo bem, a gente só tem essa coincidência estranha, né? O Alexandre de Moraes foi passear em Dubai em dezembro do ano passado. Assim, tudo bem, pode ter ido a Dubai para passear. Dubai é um lugar muito bacana para conhecer, para passear e coisa e tal, mas não é estranho isso? Agora, a gente sabendo dessa conversa que tinha, né? Fiz uma correria aqui para tentar salvar, chefinho. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação e não sei o que lá, né? E depois ele acabou preso, né? E aí, ou seja, é uma situação complicada. Isso daqui, eu diria para você que existe alguma possibilidade. Acho pouco provável, mas existe uma possibilidade da relação do Vorcaro com Alexandre de Moraes, na verdade, ser muito mais do que meramente o Vorcaro comprando influência do Alexandre de Moraes. Pode ser uma coisa muito maior, pode ser uma sociedade. Pode ser que, na verdade, o Vorcaro é o empregado do Alexandre de Moraes, né? Sempre teve essa dúvida que o Vorcaro... Eu já falei para vocês, né? O Vorcaro é um cara meio novato nessa área bancária, né? Sempre rolou uma dúvida lá na Faria Lima. Quem que estava por trás desse cara? Muita gente falava que era o Nelson Tanuri, né? Que é um outro tubarão dessa área, que está no mercado financeiro há muito tempo, né? Agora, quem sabe não era um tubarão da política ou do judiciário brasileiro que estava por trás dessa história toda, né? E mais do que isso, você sabe que o que o Alexandre de Moraes fez para destruir a democracia brasileira, para garantir que a esquerda ficaria no poder aqui no Brasil, é um trabalho hércules, cara. O cara fez muita coisa pela esquerda aqui no Brasil. Para pensar. O cara sozinho conseguiu garantir que a direita no Brasil não ia concorrer nessa eleição, ou pelo menos o Bolsonaro ia estar fora da eleição, do nada. Ele fez isso na unha, porque não tinha uma prova, não tinha uma evidência, não tinha porcaria nenhuma contra o Bolsonaro, não tinha nem lógica a ideia que eles tiveram. Alguém estava incentivando muito ele a fazer isso, né? Havia um incentivo enorme, que pode ser que seja realmente um incentivo financeiro enorme, e que estava no banco. Mas se foi isso, já pensou, cara? O Xandão deve estar muito puto mesmo, cara. A grana toda que a esquerda mundial deu para ele para derrubar o Bolsonaro aqui e botar o Lula no poder, os bilhões que deram para ele botou nesse banco com o Vorcaro e o Vorcaro quebrou, bicho. Já pensou, bicho, que se for essa história? Eu não sei, ele está especulando aqui, a especulação aqui é do Alex Góes aqui, eu não sei, né? Mas não dá para ver essa ideia que, de repente, né, a gente sabe que a esquerda mundial tem muito dinheiro. Eu já falei para vocês, a esquerda mundial ela se baseia na mesma lógica do antigo comunismo, né, da esquerda histórica, né? O comunismo deixou de ser uma coisa razoável, ninguém mais leva o comunismo a sério no mundo, mas a Rússia continuou com toda a rede de influência e tem muito dinheiro. Putin tem muito dinheiro por causa do petróleo e do gás que tem lá na Rússia, né? Lembra que a esquerda mundial estava querendo fazer um case aqui no Brasil, né? Saiu um monte de notícia em jornal dizendo assim, não, porque tá vendo? O Brasil conseguiu resolver o problema da direita, o Brasil prendeu o Bolsonaro, os Estados Unidos está errado, gente, tem que fazer igual o Brasil, tem que pegar um juiz e mandar prender todo mundo e foda-se, né? Eles queriam fazer do Brasil um case, a esquerda internacional queria fazer do Brasil um case para ensinar para os Estados Unidos, para a Europa, para não sei o que lá. Né? E aí, pô, o pessoal tem dinheiro, né? Botaram o dinheiro na mão do cara, pô, Careca tinha dinheiro, meu amigo. E não faz sentido, assim, pode ser mentira, mas faz sentido, não faz sentido? Outra coisa que encaixa, né? Você vê essas conversas do Vorcaro, né? O Vorcaro
batendo papo, que peleleca pra cá, que pala a gola pra cá, e não sei o que é lá, só fazendo, só festa, só divertimento. Meu amigo, vida de banqueiro não é fácil assim não, cara. O pessoal trabalha pra cacete. O pessoal é rico, é verdade. Mas trabalha pra cacete, bebê. Esse negócio de ser de vida de curtição e passeio, não sei o que é lá, isso é pra quem ganha dinheiro de graça, cara. Pra quem tem que trabalhar pra ter o dinheiro, não é? Não faz sentido que, ao invés de ser essa coisa toda, o Banco Master, na verdade, foi o banco do Alexandre de Moraes, que recebeu a grana da esquerda internacional, se tornou sócio do Vorkapit e depois se fudeu completamente. Vai aposentar pelo INSS, meu amigo. Puta que pariu. Vai aposentar aqui com aposentadoria de ministro do STF. Será que é isso mesmo, cara? Não sei, né? Pode ser. E talvez daí a preocupação do Alexandre. Por isso que o Alexandre de Moraes falou que não tem nenhuma ligação com o Vorkapit. Talvez ele esteja com medo. Porque se continuarem investigando essa parada, vão descobrir coisa muito maior. Não vai descobrir que não, porque o contrato de 129 milhões era só para pagar um prolabore para o Alexandre de Moraes ali, só para dar um dinheirinho mensal para o Alexandre de Moraes ali. O Alexandre de Moraes, na verdade, era dono da porra toda, o dinheiro todo estava com ele, entendeu? Era só o dinheirinho para ele, né, para ele receber todo mês, ele 3 milhãozinho, né, que é um saláriozinho de bosta, né, 3 milhões por mês ali, para ele ficar pegando um dinheirinho de prolabore ali. Cara, faz sentido essa porra, bicho. Eu não sei, mas que faz sentido, faz. E justificaria um monte de coisa. O que o Alexandre de Moraes foi fazer em Dubai em dezembro do ano passado? Por que ele continuou, sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, contra tudo, ele continuou investindo em destruir Bolsonaro, destruir a direita brasileira a qualquer custo, né? Tinha dinheiro para ele, né? Tinha uma recompensa de bilhões e bilhões. Eu também, se tivesse bilhões e bilhões, eu também ia a Dubai tentar fechar um negócio. Não compro o meu banco aqui, por favor, ficar pobre. Negócio de pobre é chato pra caralho ser pobre. Não quero ser pobre, não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.